eu convido para que todos acompanhem, tanto presencial como online, a palestra do senhor Jonathan Moura. Jonathan Moura, do CPQD. Ele vai falar sobre Second Life de baterias de veículos elétricos. Senhoras e senhores, com vocês, a palestra do senhor Jonathan Moura, do CPQD. Bom dia, me chamo Jonathan, trabalhando na área de sistemas de energia do CPQD e hoje vou falar um pouco sobre o Second Life de baterias de veículos elétricos. Aqui está só uma agenda que vai ser apresentado hoje, iniciando aqui pelas projeções e tendências. Bem, em 2019, a Bloomberg apontava que o custo de produção de baterias de lítio era de $156 por kWh. Projeções apontam que em 2030 esse valor tende a reduzir esse custo, em média, em 60%. Nós sabemos que cerca de 50%, quase 50% do custo de produção de veículos elétricos recai justamente no custo das baterias que estão ali internas aos veículos. Então é esperado que com essa redução, essa projeção de redução do custo das baterias, tenhamos cada vez mais a inserção de veículos elétricos no meio automotivo. E as baterias que estão aqui internas a esses veículos, elas têm, por especificações e normas, elas atingem o seu fim de vida útil quando o seu estado de saúde chega em 80%, atinge ali em média 80%. Porém, apesar de não serem mais aptas para aplicações em veículos elétricos, esses 80% de estado de saúde ainda tornam essas baterias viáveis para outras aplicações, seja elas sistemas de backup, em outras aplicações menos exigentes, de formas como sistemas de backup, sistemas de peak shaving, regulação de frequência, entre outros. E aí, com essa projeção de aumento do número de inserção de veículos elétricos no mercado, vamos ter cada vez mais baterias em fim de vida, dessa primeira vida útil, inseridas no mercado. De forma que projeções aqui para 2030 apontam que toda a demanda de sistemas de armazenamento de energia com baterias de lítio, cerca de 60% a 100% dela vai poder ser atendida única e exclusivamente pela reutilização dessas baterias aqui, que estão com o seu estado de saúde de cerca de 80%. Desse modo, muitas empresas, empresas e fabricantes, até mesmo os fabricantes de veículos elétricos, estão investindo nos últimos anos em projetos de pesquisa para estudos justamente da aplicabilidade e de refinamento para a inserção dessas baterias em aplicações de segunda vida. Por exemplo, aqui o caso da Amsterdam Energy Arena, que utiliza baterias do modelo Nissan Leaf, em conjunto com painéis fotovoltaicos, para prover um sistema de backup para o estádio, e backup de energia e a recarga de veículos elétricos aqui no entorno do estádio. E isso não se resume só a aplicações, no caso da Nissan, da montadora da Nissan, mas todos os outros principais fabricantes e montadoras de veículos elétricos, seja com empresas terceirizadas ou com seus respectivos fornecedores de baterias, estão cada vez investindo mais nesse mercado de segunda vida. Muito disso por aquilo que eu comentei, do aumento de baterias em final de primeira vida, que está previsto para os próximos anos, e o vasto campo em que essas baterias podem ser reutilizadas para sistemas de armazenamento de energia. Assim, um ciclo que até pouco tempo atrás, para essas baterias se resumia a isso, tinha aqui o processo de produção, as baterias tinham aqui seu tempo sua primeira vida aqui em operação em veículos elétricos, e posteriormente iam para reciclagem, e agora está tendo um segundo ciclo, que se trata da retirada dessas baterias dos veículos, onde elas são passadas por um processo de recondicionamento e reconfiguração para serem inseridas em aplicações de segunda vida, tentando estender ao máximo o tempo útil dessa bateria.
E aí, né, temos alguns gargalos e desafios para a implementação e utilização dessas baterias em segunda vida, que é algo muito recente, muito novo. Primeiro, né, a questão econômica. Como eu comentei, há uma previsão de redução do custo de produção de baterias de lítio. Então, como competir e tornar viável a utilização de baterias em segunda vida, mesmo com essa queda, né, no custo de produção previsto para os próximos anos, né? Então, aí vai desde a questão de questões de logística, de análise de mercado, né, de viabilidade econômica, de inserção de aplicações em segunda vida, passando justamente por a melhoria, né, e a tentativa de deixar o mais eficiente possível aquele processo de recondicionamento que eu comentei. E aí, né, nesse processo de recondicionamento, ele se resume basicamente nessa figura aqui, nesses 5 passos de processo de recondicionamento que eu vou explicar mais adiante. Iniciando aqui pela questão da avaliação de primeira vida, que basicamente ele se resume em uma triagem, né, inicial da bateria de acordo com como ela foi utilizada em sua primeira vida, quais o tipo de modelo da bateria, e informações desse gênero, porque geralmente essas informações não estão disponíveis, né? Então fica difícil e consome muito tempo fazer essa triagem de buscar informações da primeira vida da bateria. Então muitos estudos apontam que a tendência para se fazer essa avaliação é a utilização de Big Data, onde todos esses dados aqui da primeira vida, né, das baterias são coletados enquanto elas estão lá em operação nos veículos e são armazenados em bancos de dados para que assim que as baterias cheguem, né, apenas com essas identificações seja possível informar dados do fabricante, modelo, capacidade da bateria, qual o seu estado atual de degradação, por exemplo, se tiverem informações do tipo, motivo de retirada das baterias, dentre outros. E isso aí acelera bastante esse primeiro processo. Em seguida, outra questão importante aqui, como eu comentei, existem modelos, enfim, de diversos tipos, né, de baterias, de capacidades diferentes, tamanhos, né, tem modelos Power, prismáticos, cilíndricos, e cada modelo, né, específico, e cada montadora em si, ela tem seu processo de montagem, que tem seus cabos específicos, sua parte eletrônica específica, questão de mecânica que envolve ali as baterias, que muitas vezes ela é soldada, e até mesmo os polos, né, das células que compõem o banco de baterias é soldado. Então, o trabalho de fazer essa desmontagem, que geralmente é manual, né, ele leva bastante tempo, né, cerca de alguns análises mostram que desde a questão da desmontagem do módulo em si, né, até o nível de célula, leva em torno de 130 a 150 minutos. E aí existem estudos e já tem implementações onde são utilizados autômatos, né, são utilizadas máquinas para efetuar essa desmontagem de forma mais eficiente e rápida, reduzindo esse tempo de 130 minutos para aproximadamente 25 minutos, né, a mesma tarefa, maximizando cada vez mais, tentando maximizar cada vez mais esse processo de recondicionamento. Terceiro ponto aqui, temos a avaliação de desempenho, que é um dos pontos cruciais desse processo de recondicionamento, né? Onde inicialmente temos aqui uma inspeção inicial e visual, que geralmente também é feita por técnicos e demanda um certo tempo, né, para ser realizada, de modo que métodos que visam otimizar e maximizar isso aqui, geralmente são a utilização de técnicas de imagem para detecção de abaulamentos, né, ou estufamentos das células, e também a utilização de ondas acústicas para a identificação de problemas internos aqui à bateria que possam gerar danos futuramente. E em seguida, temos aqui outra coisa bastante relevante é que hoje em dia não existe uma norma internacional bem específica
que seja utilizada para aplicação de baterias em segunda vida, né? Cada país ele usa alguma norma já existente, mas que tem como base aplicações de baterias novas, né? Não tem uma especificação detalhada para as aplicações em segunda vida em específico. Então, muitas das pesquisas, além da parte técnica, visam justamente fazer em paralelo essa criação de normas para normas reguladoras, né, e ensaios reguladores para aplicações em segunda vida. Em terceiro, temos aqui a questão da metodologia de seleção de células, que é bastante relevante, porque caso aquele primeiro processo lá de histórico, né, da primeira vida não esteja disponível, fazer toda a triagem, né, e toda a separação das amostras se torna muito demorado, porque os métodos mais diretos, né, que seria os ensaios de medição de capacidade inicial, capacidade da célula, ensaios de medição de resistência, eles demandam tempo. E, como eu comentei, estão sendo feitos estudos para tentar maximizar ao máximo, né, e deixar mais eficiente esse processo. Então, uma metodologia que está em grande... A maioria dos estudos aponta que seja uma das melhores é a utilização da espectroscopia de impedância eletroquímica, né, o EIS, que justamente para fazer essa metodologia de seleção de células mais rápida e eficiente, e dessa forma caracterizar qual é o estado de degradação atual da célula de forma rápida e confiável, né? E isso aqui, essa metodologia realmente ela é feita em conjunto com metodologias de aprendizado de máquina, machine learning e métodos adaptativos também. Outra característica, né, de avaliação de desempenho é determinação do tempo de vida útil remanescente, justamente para aplicação em segunda vida, porque nós sabemos que em primeira vida a bateria ela vai operar ali de 100% a 80% do seu estado de saúde. Porém, em segunda vida, a maioria das análises, inclusive os estudos bibliográficos e publicações apontam que esses valores são em média, né, confiáveis para uma aplicação em segunda vida ali de 80% até aproximadamente 60% a 55% do estado de saúde. Então, é interessante prever esse tempo de vida útil das baterias, né, em conjunto com o seu estado de degradação atual. Terceiro ponto, temos aqui, né, considerando todos esses três últimos passos aqui já comentados, isso leva justamente à questão de como agrupar esses módulos, né, a partir de toda essa parte de seleção, de identificação do estado de degradação das células, questão de histórico de uso, tudo isso é levado em consideração para que os módulos não sejam agrupados com elementos muito distantes, né, em questão de estado de degradação e comportamento a nível de elemento, né? Então, todas as considerações, seja o formato, fabricante, histórico de operação, questões de estados de degradação, são consideradas na etapa de classificação e agrupamento, de modo a deixar os elementos que compõem aquele módulo o mais homogêneos possíveis para a aplicação específica. E por último ponto aqui seria a estratégia de gestão, porque como as baterias já estão um pouco mais degradadas, né, em relação a baterias novas, é preciso, a partir da operação a qual as baterias vão estar inseridas, determinar de forma adequada os parâmetros, né, e as zonas de operação segura, seja de tensão, temperatura ou regime de corrente, né, a qual a bateria vai ser aplicada e vai estar inserido. Os algoritmos já conhecidos, né, de estimação do estado de carga, estado de saúde e balanceamento também devem estar inseridos aqui nesse sistema de gestão, né, do BMS. E outro algoritmo que ele é utilizado, né, nesse processo de recondicionamento das baterias, né, na hora da seleção e do agrupamento, mas que ele é bem interessante dele estar presente, né, embarcado, é a estimação da vida útil remanescente, né, porque é interessante que ele seja constantemente atualizado, porque como nós
teoricamente uma bateria nova operaria nesse estado de saúde aqui, né, e as baterias em segunda vida vão operar mais ou menos nessa região aqui, é interessante ter essa predição de vida útil remanescente para que a gente saiba de forma eficiente quando as baterias vão atingir o seu fim de vida útil, né, para aquela aplicação específica, já que ele vai operar nessa região onde ela vai degradar de forma mais acelerada, de modo que esse algoritmo embarcado no sistema de gestão venha a prevenir, né, possíveis falhas e também auxilia na questão de planejamento de trocas de baterias. Bem, e por último, temos aqui vou apresentar aqui um pouco sobre as pesquisas atuais que estão sendo feitas aqui no CPQD, né? Então, através da chamada estratégica número 22, né, de mobilidade elétrica, aberta pela ANEEL, o CPQD, em parceria com a BYD e a CPFL Energia, atualmente estão desenvolvendo, né, um projeto de pesquisa e desenvolvimento que visa justamente fazer essa análise de viabilidade e análise técnica, né, de tentar maximizar e melhorar a eficiência desses passos que já foram comentados aqui nessa apresentação. Então, a ideia principal, né, do projeto é retirar aqui baterias de ônibus elétricos, né, e fazer todo aquele processo de análise de regulatório normativo, que eu comentei que não existe, a questão de características elétricas, eletrônicas, né, química, a parte mecânica, desenvolvimento da parte mecânica, questão de gestão, inserção de algoritmos, né, de predição de vida útil, de estado de carga, enfim, toda a parte de desenvolvimento, de gestão e do sistema em si é foco do desenvolvimento desse projeto. Questão de viabilidade econômica, né, a nível nacional, para a inserção desse mercado de Second Life aqui no Brasil. A análise, como eu comentei, né, de regulatório para buscar, né, construir uma norma nacional que regule essa utilização de baterias em segunda vida, bem como a análise de potenciais aplicações, né, para essas baterias retiradas desses ônibus elétricos. E aqui está só um exemplo, né, de como é que de protótipos que nós estamos desenvolvendo, né, onde aqui a gente tem esse string de células, né, que contém 5 células conectadas em série, onde formam uma bateria de 48 volts 100 ampere-hora, né, e toda a parte mecânica que nós aqui do CPQD que desenvolvemos, desenvolvimento de hardware, né, da parte de leituras, questão de firmware e algoritmos embarcados, tudo isso aqui foi desenvolvido, né, e projetado aqui internamente ao CPQD, a parte de que está um exemplo de análises e testes laboratoriais que nós fazemos para validação e deixar todo o mecanismo o mais seguro e eficiente possível. E esse caso aqui em específico, essas baterias serão, né, utilizadas em conjunto com painéis fotovoltaicos para geração de painéis fotovoltaicos, né, na parte de geração de energias com fontes renováveis residenciais. E aí, só para comentar que essas pesquisas e desenvolvimentos estão acontecendo também, né, a nível nacional. Aqui temos o exemplo de um Living Lab na Espanha, né, onde módulos, e aí esses módulos são retirados de forma completa, né, eles tiram todo o módulo de baterias com parte de mecânica e colocam diretamente aqui nesse container para ser utilizados, né, na recarga de veículos elétricos. E aqui outro exemplo desse container que internamente a ele existem 5 baterias do modelo Chevrolet Volt sendo utilizadas em conjunto com painéis fotovoltaicos e turbinas eólicas. E esse centro aqui ele está localizado lá no data center, né, da GM Enterprise. Bem, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Agradeço pela oportunidade de estar aqui nesse evento e parabenizar a todos pelo evento. É isso e muito obrigado.